O Céu e o Inferno. Parte 2. Capítulo 5. Suicidas. Temas abordados: o suicida da Samaritana, o pai e o conscrito, François Raymond Louvet, mãe e filho, duplo suicídio por amor e por dever, Luiz e a pespontadeira de botinas, um ateu, Félicien, Antoine Belle. O suicida da Samaritana. A 7 de abril de 1858, pelas 7 horas da noite, um homem de cerca de 50 anos e decentemente trajado apresentou-se no estabelecimento da Samaritana, de Paris, e mandou que lhe preparassem um banho. Decorridas cerca de 2 horas, o criado de serviço, admirado pelo silêncio do freguês, resolveu entrar no seu gabinete a fim de verificar o que ocorria. Deparou-se então um quadro horroroso: o infeliz degolara-se com uma navalha e todo o seu sangue misturava-se à água da banheira. E como a identidade do suicida não pôde ser averiguada, foi o cadáver removido para o necrotério. Evocação. Resposta do guia do médium. Esperai, ele aí está. 2. Onde vos achais hoje? Resposta: não sei dizer, irmão. 3. Estais numa reunião de pessoas que estudam o espiritismo e que são benévolas para convosco. Resposta: dizei-me se vivo, pois este ambiente me sufoca. Sua alma, posto que separada do corpo, está ainda completamente imersa no que poderia chamar-se o turbilhão da matéria corporal. Vivazes e são as ideias terrenas, a ponto de se acreditar encarnado. 4. Quem vos impeliu a vir aqui? Resposta: sinto-me aliviado. 5. Qual o motivo que vos arrastou ao suicídio? Resposta: morto. Eu, não que habito o meu corpo. Não sabeis como sofro. Sufoco-me. Oxalá que mão compassiva me aniquilasse de vez. 6. Por que não deixastes indícios que pudessem tornar-vos reconhecível? Resposta: estou abandonado, fugi ao sofrimento para entregar-me à tortura. 7. Tendes ainda os mesmos motivos para ficar incógnito? Resposta: sim, não revolvais com ferro candente a ferida que sangra. 8. Podereis dar-nos o vosso nome, idade, profissão e domicílio? Resposta: absolutamente não. 9. Tinhas família, mulher, filhos? Resposta: era um desprezado, ninguém me amava. 10. E que fizestes para ser assim repudiado? Resposta: quantos o são como eu? Um homem pode viver abandonado no seio da família, quando ninguém o preza. 11. No momento de vos suicidardes não experimentastes qualquer hesitação? Resposta: ansiava pela morte. Esperava repousar. 12. Como é que a ideia do futuro não vos fez renunciar a um tal projeto? Resposta: não acreditava nele, absolutamente. Era um desiludido. O futuro é a esperança. 13. Que reflexões vos ocorreram ao sentirdes a extinção da vida? Resposta: não refleti, senti. Mas a vida não se me extinguiu, minha alma está ligada ao corpo. Sinto os vermes a corroer-me. 14. Que sensação experimentastes no momento decisivo da morte? Resposta: pois ela se completou. 15. Foi doloroso o momento em que a vida se vos extinguiu? Resposta: menos doloroso que depois. Só o corpo sofreu. 16. Ao Espírito São Luís. Que quer dizer o espírito afirmando que o momento da morte foi menos doloroso que depois? Resposta: o espírito descarregou o fardo que o oprimia, ele se ressentia da volúpia da dor. 17. Tal estado sobrevém sempre ao suicídio. Resposta: sim. O espírito do suicida fica ligado ao corpo até o termo dessa vida. A morte natural é a libertação da vida. O suicídio a rompe por completo. 18. Dar-se-á o mesmo nas mortes acidentais, embora involuntárias, mas que abreviam a existência? Resposta: não.
Que entendeis por suicídio? O espírito só responde pelos seus atos. Esta dúvida da morte é muito comum nas pessoas recentemente desencarnadas e principalmente naquelas que, durante a vida, não elevam a alma acima da matéria. É um fenômeno que parece singular à primeira vista, mas que se explica naturalmente. Se ao indivíduo, pela primeira vez sonambulizado, perguntarmos se dorme, ele responderá quase sempre que não, e essa resposta é lógica. O interlocutor é que faz mal à pergunta, servindo-se de um termo impróprio. Na linguagem comum, a ideia do sono prende-se à suspensão de todas as faculdades sensitivas. Ora, o sonâmbulo que pensa, que vê e sente, que tem consciência da sua liberdade, não se crê adormecido e de fato não dorme na acepção vulgar do vocábulo. Eis a razão por que responde não até que se familiariza com essa maneira de aprender o fato. O mesmo acontece com o homem que acaba de desencarnar. Para ele a morte era o aniquilamento do ser e, tal como o sonâmbulo, ele vê, sente e fala e assim não se considera morto, e isto afirmando até que adquira a intuição do seu novo estado. Essa ilusão é sempre mais ou menos dolorosa, uma vez que nunca é completa e dá ao espírito uma tal ou qual ansiedade. No exemplo dado, ela constitui verdadeiro suplício pela sensação dos vermes que corroem o corpo, sem falarmos da sua duração, que deverá equivaler ao tempo de vida abreviada. Este estado é comum nos suicidas, posto que nem sempre se apresenta em idênticas condições, variando de duração e intensidade conforme as circunstâncias atenuantes ou agravantes da falta. A sensação dos vermes e da decomposição do corpo não é privativa dos suicidas, sobrevém igualmente aos que viveram mais da matéria que do espírito. Em tese, não há falta isenta de penalidades, mas também não há regra absoluta e uniforme nos meios de punição. O pai e o conscrito. No começo da Guerra da Itália, em 1859, um negociante de Paris, pai de família, gozando de estima geral por parte dos seus vizinhos, tinha um filho que fora sorteado para o serviço militar. Impossibilitado de o eximir de tal serviço, ocorreu-lhe a ideia de suicidar-se a fim de o isentar do mesmo, como filho único de mulher viúva. Um ano mais tarde, foi evocado na sociedade de Paris a pedido de pessoa que o conhecera, desejosa de certificar-se da sua sorte no mundo espiritual. A São Luís. Podereis dizer-nos se é possível evocar o espírito a que vimos de nos referir? Resposta: sim, e ele ganhará com isso, porque ficará mais aliviado. Evocação. Resposta: obrigado. Sofro muito, mas é justo. Contudo, ele me perdoará. O espírito escreve com grande dificuldade, os caracteres são irregulares e mal formados. Depois da palavra mas, ele para e, procurando em vão escrever, apenas consegue fazer alguns traços indecifráveis e pontos. É evidente que foi a palavra a Deus que ele não conseguiu escrever. 2. Tende a bondade de preencher a lacuna com a palavra que deixastes de escrever. Resposta: sou indigno de escrevê-la. 3. Dissestes que sofreis. Compreendeis que fizestes muito mal em vos suicidar, mas o motivo que vos acarretou esse ato não provocou qualquer indulgência. Resposta: a punição será menos longa, mas nem por isso a ação deixa de ser má. 4. Podereis descrever-nos essa punição. Resposta: sofro duplamente, na alma e no corpo, e sofro neste último, conquanto não possua, como sofre o operado a falta de um membro amputado. 5. A realização do vosso suicídio teve por causa unicamente a isenção do vosso filho, ou concorreram para ele outras razões? Resposta: fui completamente inspirado pelo amor paterno, porém mal inspirado.
Em atenção a isso, a minha pena será abreviada. 6. Podeis precisar a duração dos vossos padecimentos? Resposta: não me entrevejo o termo, mas tenho certeza de que ele existe, o que é um alívio para mim. 7. Há pouco não vos foi possível escrever a palavra a Deus, e no entanto temos visto espíritos muito sofredores fazê-lo. Será isso uma consequência da vossa punição? Resposta: poderem fazê-lo com grandes esforços de arrependimento. 8. Pois então fazei esses esforços para escrevê-lo, porque estamos certos de que sereis aliviado. O espírito acabou por traçar esta frase com caracteres grossos, irregulares e trêmulos. Deus é muito bom. 9. Estamos satisfeitos pela boa vontade com que correspondestes à nossa evocação e vamos pedir a Deus para que estenda sobre vós a sua misericórdia. Resposta: sim, obrigado. 10. A São Luís: podereis ministrar-nos a vossa apreciação sobre esse suicídio? Resposta: este espírito sofre justamente pois lhe faltou a confiança em Deus, falta que é sempre punível. A punição seria maior e mais duradoura se não houvera como atenuante o motivo louvável de evitar que o filho se expusesse à morte na guerra. Deus, que é justo e vê o fundo dos corações, não pune senão de acordo com suas obras. Observações: à primeira vista, como ato de abnegação, este suicídio poder-se-ia considerar desculpável. Efetivamente assim é, mas não de modo absoluto. A esse homem faltou a confiança em Deus, como disse o Espírito São Luís. A sua ação talvez tenha impedido a realização dos destinos do filho. Ademais, ele não tinha a certeza de que aquele sucumbiria na guerra e a carreira militar talvez lhe fornecesse ocasião de adiantar-se. A intenção era boa e isso lhe atenua o mal provocado e merece indulgência. Mas o mal é sempre o mal, e se o não fora, poder-se-ia escudado no raciocínio, desculpar todos os crimes e até matar a pretexto de prestar serviços. A mãe que mata o filho, crente de o enviar ao céu, seria menos culpada por tê-lo feito com boa intenção? Aí está um sistema que chegaria a justificar todos os crimes cometidos pelo cego fanatismo das guerras religiosas. Em regra, o homem não tem o direito de dispor da vida, por isso que esta lei foi dada visando deveres a cumprir na terra, razão bastante para que não abrevie voluntariamente, sob pretexto algum. Mas ao homem, visto que tem o seu livre-arbítrio, ninguém impede a infração dessa lei. Sujeita-se, porém, às suas consequências. O suicídio mais severamente punido é o resultante do desespero que visa a redenção das misérias terrenas, misérias que são ao mesmo tempo expiações e provações. Furtar-se a elas é recuar ante a tarefa aceita e, às vezes, ante a missão que se deverá cumprir. O suicídio não consiste somente no ato voluntário que produz a morte instantânea, mas em tudo quanto se faça conscientemente para apressar a extinção das forças vitais. Não se pode taxar de suicida aquele que dedicadamente se expõe à morte para salvar o seu semelhante, primeiro, porque no caso não há intenção de se privar da vida e, segundo, porque não há perigo do qual a providência nos não possa subtrair quando a hora não seja chegada. A morte em tais contingências é sacrifício meritório, como ato de abnegação em proveito de outrem. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, itens 5, 6, 18 e 19. François Simon Louvet, de Lavra. A seguinte comunicação foi dada espontaneamente em uma reunião espírita no Havre, a 12 de fevereiro de 1863. Tereis piedade de um pobre miserável que passa de há muito por cruéis torturas. O vácuo o espaço despenho-me cai o morro. Acudam-me. Deus, eu tive uma existência tão miserável.
Pobre diabo, sofri fome muitas vezes na velhice e foi por isso que me habituei a beber, a ter vergonha e desgosto de tudo. Quis morrer e atirei-me. Oh meu Deus, que momento! E para que tal desejo, quando o termo estava tão próximo? Orai, para que eu não veja incessantemente este vácuo debaixo de mim. Vou despedaçar-me de encontro a essas pedras. Eu vou-lo suplico, a vós que conheceis das misérias dos que não mais pertencem a esse mundo. Não me conheceis, mas eu sofro tanto. Para que mais provas? Sofro. Não será isso o bastante? Se eu tiver a fome em vez deste sofrimento mais terrível e aliás imperceptível para vós, não vacilareis em aliviar-me com uma migalha de pão, pois eu vos peço que oreis por mim. Não posso permanecer por mais tempo neste estado. Perguntai a qualquer desses felizes que aqui estão, e sabereis quem fui. Orai por mim. François Simon Louvet, o guia do médium. Esse que acaba de se dirigir a vós foi um pobre infeliz que teve na terra a prova da miséria. Vencido pelo desgosto, faltou-lhe a coragem e, em vez de olhar para o céu como devia, entregou-se à embriaguez. Desceu aos extremos últimos do desespero, pondo o termo à sua triste provação. Atirou-se da Torre Francisco e, no dia 22 de julho de 1857, pende piedade de sua pobre alma que não é adiantada, mas que lobriga da vida futuro bastante para sofrer e desejar uma reparação. Rogai a Deus lhe conceda essa graça e com isso tereis feito obra meritória. Buscando-se informes a respeito, encontrou-se no Jornal de Havre, de 23 de julho de 1857, a seguinte notícia local. Ontem, às 4 horas da tarde, os transeuntes do cais foram dolorosamente impressionados por um horrível acidente. Um homem atirou-se da torre, vindo despedaçar-se sobre as pedras. Era um velho puxador de sirga, cujo pendor a embriaguez o arrastava ao suicídio. Chamava-se François Victor Simon Louvet. O corpo foi transportado para a casa de uma das suas filhas, à rua de La Corderie. Tinha 67 anos. 6 anos fazia que esse homem morrera e ele se via ainda cair da torre, despedaçando-se nas pedras. A terra, o vácuo, horrorizam a perspectiva da queda e isso há 6 anos. Quanto tempo durará tal estado? Ele não sabe, e essa incerteza lhe aumenta as angústias. Isso não equivale ao inferno com suas chamas. Quem revelou e inventou tais castigos? Pois são os próprios padecentes que os vêm descrever como outros o fazem das suas alegrias. E fazem-no, muita vez, espontaneamente, sem que nele se pense, o que exclui toda hipótese de sermos nós o joguete da própria imaginação. Mãe e filho. Em março de 1865, o senhor C. negociante em pequena cidade dos arredores de Paris tinha em sua casa, gravemente enfermo, o mais velho dos seus filhos, que contava 21 anos. Este moço, prevendo o desenlace, chamou sua mãe e teve forças ainda para abraçá-la. Esta, vertendo copiosas lágrimas, disse: "Vai, meu filho, precede-me, que não tardarei a seguir-te." Dito isto, retirou-se, escondendo o rosto entre as mãos. As pessoas presentes a essa cena desoladora consideravam simples explosão de dor as palavras da senhora sem dor que o tempo acalmaria. Morto doente, procuraram-na por toda a casa e foram encontrá-la enforcada num celeiro. O enterro da suicida foi juntamente feito com o do filho. Evocação deste, muitos dias depois do fato. Pergunta: sabeis do suicídio de vossa mãe em consequência do desespero que causou a vossa perda? Resposta: sim, e, sem o pesar causado por essa fatal resolução da parte dela, julgar-me-ia completamente feliz. Pobre, excelente mãe!
não pôde suportar a prova dessa separação momentânea e tomou, para se unir ao filho, o caminho que dele mais deveria afastá-la. E por quanto tempo? Assim, retardou indefinidamente uma reunião que tão pronta teria sido se sua alma se conformasse submissa às vontades do Senhor, se fosse resignada, humilde, arrependida diante da provação que se impunha, da expiação que deveria purificá-la. Orai por ela. E sobretudo não a imiteis, vós outras, mães que vos comoveis com a narrativa da sua morte. Não acrediteis que ela amasse mais que as outras mães a esse filho que era o seu orgulho. Não, é que lhe faltaram a coragem e a resignação. Mas que me ouvis quando a agonia empanar o olhar dos vossos filhos. Lembrai-vos de que, como Cristo, eles sobem ao cimo do Calvário, donde deverão alçar-se à glória eterna. Benjamin 100. Evocação da mãe. Resposta: quero ver meu filho. Tendes o poder de dar-mo? Pois, tomaram-mo para levá-lo à luz, e a mim me deixaram em trevas. Quero, porque me pertence. Nada vale então o amor materno? Pois que, pelo carregado no ventre por 9 meses, pelo amamentado, nutrido a carne da sua carne, sangue do seu sangue, guiado os seus primeiros passos, ensinado a balbuciar o sagrado nome de Deus e o doce nome de mãe, ter feito dele um homem cheio de atividade, de inteligência, de probidade, de amor filial, para perdê-lo quando realizava as esperanças concebidas a seu respeito, quando o brilhante futuro se antolhava. Não, Deus não é justo, não é o Deus das mães, não me compreende as dores e desesperos. E quando me dava a morte para me não separar de meu filho, eis que novamente mo roubam. Meu filho, onde estás? Evocador. Pobre mãe, compartilhamos da vossa dor. Buscastes, no entanto, um triste recurso para vos reunirdes ao vosso filho. O suicídio é um crime aos olhos de Deus, e deveis saber que Deus pune toda infração das suas leis. A ausência do vosso filho é a vossa punição. Não, eu julgava a Deus melhor que os homens, não acreditava no seu inferno, porém cria na reunião das almas que se amaram como nós nos amávamos. Enganei-me. Deus não é justo nem bom, por isso que não compreende a grandeza da minha dor como do meu amor. Quem me dará meu filho? Tê-lo-ei perdido para sempre? Piedade, meu Deus. Evocador. Vamos, acalmai o vosso desespero, considerai que, se há um meio de rever vosso filho, não é blasfemando de Deus, como ora o fazeis. Com isso, em vez de atrairdes a sua misericórdia, fazeis jus à maior severidade. Disseram-me que não mais o tornaria a ver, e compreendi que o haviam levado ao paraíso. E eu estarei, acaso, no inferno. No inferno das mães, ele existe, demais o vejo. Evocador. Vosso filho não está perdido para sempre, certo tornareis a vê-lo, mas é preciso merecê-lo pela submissão à vontade de Deus, ao passo que a revolta poderá retardar indefinidamente esse momento. Ouvi-me, Deus é infinitamente bom, mas é também infinitamente justo. Assim, ninguém é punido sem causa, e se sobre a terra ele vos infligiu grandes dores, é porque as merecestes. A morte de vosso filho era uma prova à vossa resignação. Infelizmente a ela sucumbistes quando em vida, e eis que após a morte de novo sucumbis, como pretendeis que Deus recompense os filhos rebeldes. A sentença não é, porém, inexorável, e o arrependimento do culpado é sempre acolhido. Se tivesseis aceito a provação com humildade, se houvesseis esperado com paciência o momento da vossa desencarnação ao entrardes no mundo espiritual em que vos achais, teríeis imediatamente avistado o vosso filho, o qual vos receberia de braços abertos. Depois da ausência,
vê-lo-eis radiante. Mas o que fizestes e ainda agora fazeis, coloca entre vós e ele uma barreira. Não o julgueis perdido nas profundezas do espaço, antes mais perto do que supondes. É que véu impenetrável subtrai a vossa vista. Ele vos vê e ama sempre, deplorando a triste condição em que caístes pela falta de confiança em Deus e aguardando o ansioso momento feliz de se vos apresentar. De vós, somente, depende abreviar ou retardar esse momento. Orai a Deus e dizei comigo, meu Deus, perdoai-me o ter duvidado da vossa justiça e bondade, se me punistes, reconheço tê-lo merecido. Dignai-vos aceitar meu arrependimento e submissão à vossa santa vontade. E luz de esperança acabais de fazer despontar em minha alma. É um como relâmpago na noite que me cerca. Obrigada, vou orar. Adeus. A morte, mesmo pelo suicídio, não produziu neste espírito a ilusão de se julgar ainda vivo. Ele apresenta-se consciente do seu estado. É que para outros o castigo consiste naquela ilusão, pelos laços que os prendem ao corpo. Esta mulher quis deixar a terra para seguir o filho na outra vida, era, pois, necessário que soubesse aí estar realmente a fim de sofrer a punição da sua ausência. O castigo consiste, portanto, precisamente na certeza da desencarnação, no conhecimento exato da sua situação. Assim é que cada falta é punida de acordo com as circunstâncias que a determinam e que não há punições uniformes para as faltas do mesmo gênero. Duplo suicídio por amor e por dever. É de um jornal de 13 de junho de 1862 a seguinte narrativa. A jovem Palmi, modista, residindo com seus pais, era dotada de aparência encantadora e de caráter afável. Por isso era, também, muito requestada sua mão. Entre todos os pretendentes ela escolheu o Sr. B, que retribui essa preferência com a mais viva das paixões. Não obstante essa afeição, por deferência aos pais, Palmir consentiu em desposar o Sr. D, cuja posição social se afigurava mais vantajosa àqueles do que a do seu rival. Os senhores B e D eram amigos íntimos, e posto não houvesse entre eles quaisquer relações de interesse, jamais deixaram de se avistar. O amor recíproco de B e Palmi, que passou a ser a senhora D, de modo algum se atenuara e como se esforçassem ambos por contê-lo, aumentava-se-lhe de intensidade na razão direta daquele esforço. Visando extingui-lo, B tomou o partido de se casar e desposou, de fato, uma jovem possuidora de eminentes predicados, fazendo o possível por amá-la. Cedo, contudo, percebeu que esse meio heróico lhe fora inútil à cura. Decorreram 4 anos em que B ou a senhora D faltassem aos seus deveres. De padeceram, só lhes o sabem, pois D, que estimava deveras o seu amigo, atraiu sempre ao seu lar, insistindo para que nele ficasse quando tentava retirar-se. Aproximados um dia por circunstâncias fortuitas e independentes da própria vontade, os 2 amantes deram-se ciência do mal que os torturava e acharam que a morte era, no caso, o único remédio que se lhes deparava. Assentaram que se suicidariam juntamente no dia seguinte em que o Sr. D estaria ausente de casa mais prolongadamente. Feitos os últimos aprestos, escreveram longa e tocante missiva, explicando a causa da sua resolução, para não prevaricarem. Essa carta terminava pedindo que lhes perdoassem e, mais, para serem enterrados na mesma sepultura. De regresso à casa, o Sr. D encontrou-os asfixiados. Respeitou-lhes os últimos desejos e, assim, não consentiu fossem os corpos separados no cemitério. Sendo esta ocorrência submetida à Sociedade de Paris, como assunto de estudo, um espírito respondeu:
Os dois amantes suicidas não vos podem responder ainda. Vejo-os imersos na perturbação e aterrorizados pela perspectiva da eternidade. As consequências morais da falta cometida lhes pesarão por migrações sucessivas, durante as quais suas almas separadas se buscarão incessantemente, sujeitas ao duplo suplício de se pressentirem e desejarem em vão. Completa a expiação, ficarão reunidos para sempre no seio do amor eterno. Dentro de 8 dias, na próxima sessão, podereis evocá-los. Eles a ti virão sem se avistarem, porque profundas trevas os separarão por muito tempo. Bom, evocação da suicida. Pedes o vosso amante, com o qual vos suicidastes. Resposta: nada vejo, nem mesmo os espíritos que comigo erram neste mundo. Que noite! Que noite! E que véu espesso me circunda a fronte. 2. Que sensação experimentastes ao despertar no outro mundo? Resposta: singular. Tinha frio e escaldava. Tinha gelo nas veias e fogo na fronte. Coisa estranha, conjunto inaudito. Fogo e gelo pareciam consumir-me. E eu julgava que ia sucumbir uma segunda vez. 3. Experimentais qualquer dor física. Resposta: todo o meu sofrimento reside aqui, aqui. Que queres dizer por aqui, aqui? Resposta: aqui, no meu cérebro, aqui, no meu coração. É provável que, visível, o espírito levasse a mão à cabeça e ao coração. 4. Acreditais na perenidade dessa situação? Resposta: oh, sempre, sempre. Ouço às vezes risos infernais, vozes horrendas que bradam. Sempre é assim. 5. Pois bem, podemos com segurança dizer-vos que nem sempre assim será. Pelo arrependimento obtereis o perdão. Resposta: que dizeis? Não ouço. 6. Repetimos que os vossos sofrimentos terão um termo, que os podereis abreviar pelo arrependimento, sendo-nos possível auxiliar-vos com a prece. Resposta: não ouvi além de sons confusos, mais que uma palavra. Essa palavra é graça. Seria efetivamente graça o que pronunciastes? Falastes em graça, mas sem dúvida o fizestes à alma que por aqui passou junto de mim, pobre criança que chora e espera. Uma senhora, presente à reunião, declarou que fizera fervorosa prece pela infeliz, o que sem dúvida comoveu, e que de fato, mentalmente, havia implorado em seu favor a graça de Deus. 7. Dissestes estar em trevas e nada ouvir? Resposta: é-me permitido ouvir algumas das vossas palavras, mas o que vejo é apenas um crepe negro, no qual de vez em quando se desenha um semblante que chora. 8. Mas uma vez que ele aqui está por não avistardes, nem sequer vos apercebeis da presença do vosso amante? Resposta: não me faleis dele. Devo esquecê-lo presentemente para que do crepe se extinga a imagem retratada. 9. Que imagem é essa? Resposta: a de um homem que sofre e cuja existência moral sobre a terra aniquilei por muito tempo. Da leitura dessa narrativa logo se depreende haver neste suicídio circunstâncias atenuantes, encarado como ato heróico provocado pelo cumprimento do dever. Mas reconhece-se também que, contrariamente ao julgado, longa e terrível deve ser a pena dos culpados por se terem voluntariamente refugiado na morte para evitar a luta. A intenção de não faltar aos deveres era, efetivamente, honrosa e será contada mais tarde, mas o verdadeiro mérito consistiria na resistência, tendo eles procedido como o desertor que se esquiva no momento do perigo. A pena consistirá, como se vê, em se procurarem debalde e por muito tempo, quer no mundo espiritual, quer noutras encarnações terrestres, pena que ora é agravada pela perspectiva da sua eterna duração. Essa perspectiva, aliada ao castigo,
faz que lhes seja defeso ouvirem palavras de esperança que porventura lhes dirijam. Aos que acharem esta pena longa e terrível, tanto mais quanto não deverá cessar senão depois de várias encarnações, diremos que tal duração não é absoluta, mas dependente da maneira pela qual suportarem as futuras provações. Além do que, eles podem ser auxiliados pela prece, e serão assim, como todos, os árbitros do seu destino. Não será isso, ainda assim, preferível à eterna condenação sem esperança, a que ficam irrevogavelmente submetidos segundo a doutrina da Igreja, que os considera votados ao inferno e para sempre, a ponto de lhes recusar, com certeza por inúteis, as últimas preces. Luís e a pespontadeira de botinas. Havia 7 para 8 meses que Luís de oficial sapateiro namorava uma jovem Victorine R., com a qual em breve deveria casar-se, já tendo mesmo corrido os proclamas do casamento. Neste pé as coisas consideravam-se quase definitivamente ligados e, como medida econômica, diariamente vinha o sapateiro almoçar e jantar em casa da noiva. Um dia, ao jantar, sobreveio uma controvérsia a propósito de qualquer futilidade e, obstinando-se os dois nas opiniões, foram as coisas ao ponto de Luís abandonar a mesa, protestando não mais voltar. Apesar disso, no dia seguinte veio pedir perdão. A noite é boa conselheira, como se sabe, mas a moça, prejulgando talvez pela cena da véspera o que poderia acontecer quando não mais há tempo de remediar o mal, recusou-se à reconciliação. Nem protestos, nem lágrimas, nem desesperos puderam demovê-la. Muitos dias ainda se passaram esperando Luís que a sua amada fosse mais razoável, até que resolveu fazer uma última tentativa. Chegando à casa da moça, bateu de modo a ser reconhecido, mas a porta permaneceu fechada, recusaram abrir-lhe-á. Novas súplicas do repelido, novos protestos não ecoaram no coração da sua pretendida. Adeus, pois, cruel, exclamou o pobre moço, adeus para sempre. Trata de procurar um marido que te estime tanto como eu. Ao mesmo tempo a moça ouvia um gemido abafado e logo após o baque como que de um corpo escorregando pela porta. Pelo silêncio que se seguiu, a moça julgou que Luís se assentara à soleira da porta e protestou a si mesma não sair por quanto ele ali se conservasse. Decorrido um quarto de hora que um locatário, passando pela calçada e levando luz, soltou um grito de espanto e pediu socorro. Depressa corre a vizinhança e Victorine, abrindo então a porta, deu um grito de horror, reconhecendo estendido sobre o lajedo, pálido, inanimado, o seu noivo. Cada qual se apressou em socorrê-lo, mas para logo se percebeu que tudo seria inútil, visto como ele deixara de existir. O desgraçado moço enterrara uma faca na região do coração e o ferro ficara-lhe cravado na ferida. Sociedade Espírita de Paris, agosto de 1858. Ao Espírito São Luís. A moça, causadora involuntária do suicídio, tem responsabilidade? Resposta: sim, porque eu não amava. 2. Então, para prevenir a desgraça, deveria desposá-lo a despeito da repugnância que lhe causava? Resposta: ela procurava uma ocasião de descartar-se, e assim fez em começo da ligação que viria a fazer mais tarde. 3. Neste caso, a sua responsabilidade decorre de haver alimentado sentimentos dos quais não participava e que deram em resultado o suicídio do moço? Resposta: sim, exatamente. 4. Mas então essa responsabilidade deve ser proporcional à falta, e não tão grande como se consciente e voluntariamente houvesse provocado o suicídio. Resposta: é evidente. 5.
E o suicídio de Luiz tem desculpa pelo desvario que acarretou a obstinação de Victorine? Resposta: sim, pois o suicídio oriundo do amor é menos criminoso aos olhos de Deus do que o suicídio de quem procura libertar-se da vida por motivos de covardia. Ao espírito Luiz evocado mais tarde, foram feitas as seguintes perguntas: 1. Que julgais da ação que praticastes? Resposta: Victorine era uma ingrata, e eu fiz mal em suicidar-me por sua causa, pois ela não merecia. 2. Então não vos amava? Resposta: não. A princípio iludia-se, mas a desavença que tivemos abriu-lhe os olhos, e ela até se deu por feliz achando um pretexto para se desembaraçar de mim. 3. E o vosso amor por ela era sincero? Resposta: paixão somente, creia, pois se o amor fosse puro, eu me teria poupado de lhe causar um desgosto. 4. E se acaso ela adivinhasse a vossa intenção, persistiria na sua recusa? Resposta: não sei, penso mesmo que não, porque ela não é má. Mas, ainda assim, não seria feliz, e melhor foi para ela que as coisas se passassem de tal forma. 5. Batendo-lhe à porta, tinhas já a ideia de vos matar, caso se desse a recusa? Resposta: não, em tal não pensava, porque também não contava com a sua obstinação. Foi somente à vista desta que perdi a razão. 6. Parece que não deplorais o suicídio senão pelo fato de Victorino não merecer. É realmente o vosso único pesar? Resposta: neste momento, sim, estou ainda perturbado. Afigura-se-me estar ainda à porta, conquanto também experimente outra sensação que não posso definir. 7. Chegareis a compreendê-la mais tarde? Resposta: sim, quando estiver livre desta perturbação. Fiz mal, deveria resignar-me. Fui fraco e sofro as consequências da minha fraqueza. A paixão cega o homem a ponto de praticar loucuras e infelizmente ele só o compreende bastante tarde. 8. Dizeis que tendes um desgosto qual é? Resposta: fiz mal em abreviar a vida. Não deveria fazê-lo. Era preferível tudo suportar a morrer antes do tempo. Sou, portanto, infeliz, sofro, e é sempre ela que me faz sofrer, a ingrata. Parece-me estar sempre à sua porta, mas não falemos nem pensemos mais nisso, que me incomoda muito. Adeus. Por isso se vê ainda uma nova confirmação da justiça que preside à distribuição das penas, conforme o grau de responsabilidade dos culpados. É a moça, neste caso, que cabe a maior responsabilidade por haver entretido em Luiz, por brincadeira, um amor que não sentia. Quanto ao moço, este já é de sobejo punido pelo sofrimento que perdura, mas a sua pena é leve, porquanto apenas cedeu a um movimento irrefletido em momento de exaltação, que não há fria premeditação dos suicidas que buscam subtrair-se às provações da vida. Um ateu. O Sr. J.B. D. era um homem instruído, mas em extremo saturado de ideias materialistas, não acreditando em Deus nem na existência da alma. A pedido de um parente, foi evocado 2 anos depois de desencarnado na Sociedade Espírita de Paris. 1. Evocação. Resposta: sofro. Sou um réprobo. 2. Fomos levados a evocar-vos em nome de parentes que, como tais, desejam conhecer da vossa sorte. Podereis dizer-nos se esta nossa evocação vos é penosa ou agradável? Resposta: penosa. 3. A vossa morte foi voluntária? Resposta: sim. O espírito escreve com extrema dificuldade. A letra é grossa, irregular, convulsa e quase ininteligível. Ao terminar a escrita encoleriza-se, quebra o lápis e rasga o papel. 4. Tende calma, que nós todos pediremos a Deus por vós. Resposta: sou forçado a crer nesse Deus. 5. Que motivo poderia ter vos levado ao suicídio? Resposta:
O tédio de uma vida sem esperança. Concebe-se o suicídio quando a vida é sem esperança. Procura-se então fugir-lhe a qualquer preço. Com o espiritismo, ao contrário, a esperança se fortalece porque o futuro se nos desdobra. O suicídio deixa de ser objetivo, uma vez reconhecido que apenas se isenta a gente do mal para arrostar com mal 100 vezes pior. Eis porque o espiritismo tem sequestrado muita gente a uma morte voluntária. Grandemente culpados são os que se esforçam por acreditar, com sofismas científicos e a pretexto de uma falsa razão, nessa ideia desesperadora, fonte de tantos crimes e males, de que tudo acaba com a vida. Se serão responsáveis não só pelos próprios erros, como igualmente por todos os males a que os mesmos derem causa. 6. Quisestes escapar às vicissitudes da vida. Adiantastes alguma coisa? Sois agora mais feliz. Exposta, porque não existe o nada? 7. Tende a bondade de nos descrever do melhor modo possível a vossa atual situação. Exposta, sofro pelo constrangimento em que estou de crer em tudo quanto negava. Meu espírito está como num braseiro, horrivelmente atormentado. 8. De onde provinham as vossas ideias materialistas de outrora? Resposta. Em anterior encarnação eu fora mal e por isso condenei-me na seguinte aos tormentos da incerteza, e assim foi que me suicidei. Aqui é todo um corolário de ideias. Muitas vezes nos perguntamos como pode haver materialistas quando, tendo eles passado pelo mundo espiritual, deveriam ter do mesmo a intuição. Ora, é precisamente essa intuição que é recusada a alguns espíritos que, conservando o orgulho, não se arrependeram das suas faltas. Para esses tais, a prova consiste na aquisição, durante a vida corporal e à custa do próprio raciocínio, da prova da existência de Deus e da vida futura que tem, por assim dizer, incessantemente sob os olhos. Muitas vezes, porém, a presunção de nada admitir acima de si os empolga e absorve. Assim, sofrem eles a pena até que, domado o orgulho, se rendem à evidência. 9. Quando vos afogastes, que ideias tinhas das consequências? Que reflexões fizestes nesse momento? Exposta, nenhuma, pois tudo era o nada para mim. Depois é que vi que, tendo cumprido toda a sentença, teria de sofrer mais ainda. 10. Sais bem convencida agora da existência de Deus, da alma e da vida futura? Resposta: tudo isso muito me atormenta. 11. Tornastes a ver vosso irmão? Resposta: não. 12. E por que não? Resposta: para que confundir os nossos desesperos? Exila-se a gente na desgraça e na ventura se reúne, eis o que é. 13. Incomodar-vos-ia a presença de vosso irmão, que poderíamos atrair aí para junto de vós? Resposta: não façais, que eu não mereço. 14. Por que vos opondes? Resposta: porque ele também não é feliz. 15. Receais a sua presença, e no entanto ela só poderia ser benéfica para vós. Resposta: não, mais tarde. 16. Tendes algum recado para os vossos parentes? Resposta: que orem por mim. 17. Parece que na roda das vossas relações há quem partilhe das vossas opiniões. Quereis que lhes digamos algo a respeito? Resposta: os desgraçados. Assim possam eles crer em outra existência, eis quanto lhes posso desejar. Se eles pudessem avaliar a minha triste posição, muito refletiriam. Evocação de um irmão do precedente, que professava as mesmas teorias, mas que não se suicidou. Posto que também infeliz, este se apresenta mais calmo, a sua escrita é clara e legível. 18. Evocação. Resposta: possa o quadro dos nossos sofrimentos ser útil lição, persuadindo-vos da realidade de uma outra existência,
na qual se espiam as faltas oriundas da incredulidade. 19. Vós e vosso irmão que acabamos de evocar, vos vedes reciprocamente. Resposta: não, ele me foge. Poder-se-ia perguntar como é que os espíritos se podem evitar no mundo espiritual, uma vez que aí não existem obstáculos materiais nem refúgios impenetráveis à vista. Tudo é, porém, relativo nesse mundo e conforme a natureza fluídica dos seres que o habitam. Só os espíritos superiores têm percepções indefinidas, que nos inferiores são limitadas. Para estes, os obstáculos fluídicos equivalem a obstáculos materiais. Os espíritos furtam-se às vistas dos semelhantes por efeito volitivo, que atua sobre o envoltório perispiritual e flui dos ambientes. A providência, porém, qual mãe por todos os seus filhos vela e por intermédio dos mesmos, individualmente, lhes concede ou nega essa faculdade conforme as suas disposições morais, o que constitui, conforme as circunstâncias, um castigo ou uma recompensa. Gente, estais mais calmo do que vosso irmão. Podereis dar-nos uma descrição mais precisa dos vossos sofrimentos. Exposta, não sofreis aí na terra no vosso orgulho, no vosso amor próprio, quando obrigados a reconhecer os vossos erros. O vosso espírito não se revolta com a ideia de vos humilhardes a quem vos demonstre o vosso erro? Pois bem, julgai quanto deve sofrer o espírito que durante toda a sua vida se persuadiu de que nada existia além dele e que sobre a de todos prevalecia sempre a sua razão. Encontrando-se de súbito em face da verdade imponente, esse espírito sente-se aniquilado, humilhado. A isso vem ainda juntar-se o remorso de haver por tanto tempo esquecido a existência de um Deus tão bom, tão indulgente. A situação é insuportável, não há calma nem repouso, não se encontra um pouco de tranquilidade senão no momento em que a graça divina, isto é, o amor de Deus, nos toca, pois o orgulho de tal modo se apossa de nós, que de todo nos embota, a ponto de ser preciso ainda muito tempo para que nos despojemos completamente dessa roupagem fatal. Só a prece dos nossos irmãos pode ajudar-nos nesses transes. 21. Quereis falar dos irmãos encarnados ou dos espíritos? Exposta, de uns como de outros. 22. Enquanto nos entretínhamos com o vosso irmão, uma das pessoas aqui presentes orava por ele. Essa prece lhe foi proveitosa? Resposta: ela não se perderá. Se ele agora recusa a graça, outro tanto não fará quando estiver em condições de recorrer a essa divina panaceia. Aquilo obrigamos um outro gênero de castigo, mas que não é o mesmo em todos os céticos. Para este espírito, é independente do sofrimento a necessidade de reconhecer verdades que repudiara quando encarnado. As suas ideias atuais revelam um certo grau de adiantamento comparativamente às de outros espíritos persistentes na negação de Deus. Confessar o próprio erro é já alguma coisa, porque é premissa de humildade. Na subsequente encarnação, é mais que provável que a incredulidade ceda lugar ao sentimento inato da fé, transmitindo a resultante destas duas evocações à pessoa que nos havia solicitado. Tivemos dela a seguinte resposta: não podeis imaginar, meu caro senhor, o grande benefício advindo da evocação de meu sogro e de meu tio. Reconhecemos-los perfeitamente. A letra do primeiro, sobretudo, é de uma analogia notável com a que ele tinha em vida, tanto mais quanto, durante os últimos meses que conosco passou, essa letra era sofreada e indecifrável. Aí se verificam a mesma forma de pernas, da rubrica e de certas letras. Quanto ao vocabulário e ao estilo, a semelhança é ainda mais frisante. Para nós, a analogia é completa apenas com maior conhecimento de Deus, da alma e da eternidade que ele tão formalmente negava outrora.
Não nos restam dúvidas, portanto, sobre a sua identidade. Deus será glorificado pela maior firmeza das nossas crenças no Espiritismo e os nossos irmãos encarnados e desencarnados se tornarão melhores. A identidade de seu irmão também não é menos evidente. Na mudança de ateu em crente, reconhecemos o caráter, o estilo, o contorno da frase. Uma palavra, sobre todas, nos despertou atenção: panaceia, sua frase predileta, a todo instante repetida. Mostrei essas duas comunicações a várias pessoas que não menos se admiraram da sua veracidade, mas os incrédulos, com as mesmas opiniões dos meus parentes, esses desejariam resposta, essa ainda mais categóricas. Queriam, por exemplo, que o Senhor D se referisse ao lugar em que foi enterrado, onde se afogou, como foi encontrado, etc. A fim de os convencer, não vos seria possível fazer nova evocação perguntando onde e como se suicidou, quanto tempo esteve submergido, em que lugar acharam o cadáver, onde foi inumado, de que modo, se civil ou religiosamente, foi sepultado. Dignai-vos, caro Senhor, insistir pela resposta categórica a essas perguntas, pois são essenciais para os que ainda duvidam. Sou convencido de que darão, nesse caso, imensos resultados. Dou-me pressa a fim de esta vos ser entregue na sexta-feira de manhã, de modo a poder fazer-se a evocação na sessão da sociedade desse mesmo dia, etc. Reproduzimos esta carta pelo fato da confirmação da identidade e aqui anexamos a nossa resposta, para ensino das pessoas não familiarizadas com as comunicações de além-túmulo. As perguntas que nos pediram para novamente endereçar ao espírito de vosso sogro são, incontestavelmente, ditadas por intenção louvável, qual a de convencer incrédulos, visto como em vós não mais existe qualquer sentimento de dúvida ou curiosidade. Contudo, um conhecimento mais aprofundado da ciência espírita vos faria julgar supérfluas essas perguntas. Em primeiro lugar, solicitando-me conseguir resposta categórica, mostrais ignorar a circunstância de não podermos governar os espíritos a nosso talante. Ficais sabendo que eles nos respondem quando e como querem, e também como podem. A liberdade da sua ação é maior ainda do que quando encarnados, possuindo meios mais eficazes de se furtarem ao constrangimento moral que por acaso sobre eles queiramos exercer. As melhores provas de identidade são as que fornecem espontaneamente por si mesmos ou então as oriundas das próprias circunstâncias. Estas é quase sempre inútil provocá-las. Segundo afirmais, o vosso parente provou a sua identidade de modo inconcluso, por conseguinte, é mais que provável a sua recusa em responder a perguntas que podem por ele ser com razão consideradas supérfluas, visando satisfazer a curiosidade de pessoas que lhe são indiferentes. A resposta bem poderia ser a que outros têm dado em casos semelhantes, isto é, para que perguntar coisas que já sabeis. A isto acrescentarei que a perturbação e sofrimentos que o assoberbam devem agravar-se com as investigações desse gênero, que correspondem perfeitamente a querer constranger um doente, que mal pode pensar e falar, a historiar as minúcias da sua vida, faltando-se assim as considerações inspiradas pelo seu próprio estado. Quanto ao objetivo por vós alegado, ficais certo de que tudo seria negativo. As provas de identidade fornecidas são bem mais valiosas, por isso que foram espontâneas e não de antemão premeditadas. Ora, se estas não puderam contentar os incrédulos, muito menos o fariam interrogativas já preestabelecidas, de cuja conivência poderiam suspeitar. Há pessoas a quem coisa alguma pode convencer. Esses poderiam ver o vosso parente com os próprios olhos,
e continuariam a supor-se vítimas de uma alucinação. 2 palavras ainda quanto ao pedido que me fizestes de promover essa evocação no mesmo dia do recebimento de vossa carta. As evocações não se fazem assim de momento, os espíritos nem sempre correspondem ao nosso apelo, é preciso que queiram, e não só isso, mas que também possam fazê-lo. É preciso, ainda, que encontrem um médium que lhes convenha com as aptidões especiais necessárias e que esse médium esteja disponível em dado momento. É preciso, enfim, que o meio lhe seja simpático, etc. Pela concorrência dessas circunstâncias, nem sempre se pode responder, e importa muito conhecê-las quando se quer praticar com seriedade e segurança. Felician era um homem rico, instruído, poeta de espírito, possuidor de caráter são, obsequioso e ameno, de perfeita honradez. Falsas especulações comprometeram-lhe a fortuna e, não lhe sendo possível repará-la em razão da idade avançada, cedeu ao desânimo, enforcando-se em dezembro de 1864, no seu quarto de dormir. Não era materialista nem ateu, mas um homem de gênio um tanto superficial, ligando pouca importância ao problema da vida de além-túmulo. Conhecendo-o intimamente, evocamo-lo 4 meses após o suicídio, inspirados pela simpatia que lhe dedicávamos. Evocação. Exposta, chove a terra na qual tive decepções, porém menores do que as experimentadas aqui. Eu, que sonhava maravilhas, estou abaixo da realidade do meu ideal. O mundo dos espíritos é bastante promíscuo, e para torná-lo suportável fora mister uma boa triagem. Não torno a ele. Que esboço de costumes espíritas se poderia fazer aqui? O próprio Balzac, nota 66, estando no seu elemento, não faria tal esboço senão de modo rústico. Não lobriguei, porém. Onde estarão esses grandes espíritos que tão energicamente profigaram os vícios da humanidade? Deviam eles, como eu, habitar por aqui antes de se alçarem a regiões mais elevadas. Apraz-me observar este curioso pandemônio, e assim fico por aqui. Apesar de o espírito nos declarar que se acha numa sociedade assaz promíscua e, por conseguinte, de espíritos inferiores, surpreendeu-nos a sua linguagem, dado o gênero de morte ao qual, aliás, não faz qualquer referência. A não ser isso, tudo mais refletiu seu caráter. Tal circunstância deixava-nos em dúvida sobre a identidade. Nota 66. Honor de Balzac, 1799-1850. Escritor francês cujos romances retratam a corrupção moral humana. Pergunta tende a bondade de nos dizer como morrestes. Resposta: como morri. Pela morte por mim escolhida, a que mais me agradou, sendo para notar que meditei muito tempo nessa escolha com o intuito de me desembaraçar da vida. Apesar disso, confesso que não ganhei grande coisa, libertei-me dos cuidados materiais, porém, para encontrá-los mais graves e penosos na condição de espírito, da qual nem sequer prevejo o termo. Pergunta ao guia do médium. O espírito em comunicação será efetivamente o de Felician? Esta linguagem, quase despreocupada, torna-se suspeita se tratando de um suicida. Resposta: sim. Entretanto, por um sentimento justificável na sua posição, ele não queria revelar ao médium o seu gênero de morte. Foi por isso que dissimulou a frase, acabando, no entanto, por confessá-lo diante da pergunta direta que lhe fizestes, e não sem angústias. O suicídio falo, sofrer muito e por isso desvia, o mais possível, tudo que lhe recorde o seu fim funesto. Pergunta ao espírito. A vossa desencarnação tanto mais nos comoveu, quanto lhe prevíamos as tristes consequências, além da estima e intimidade das nossas relações.
Pessoalmente, não me esqueci do quanto ereis obsequioso e bom para comigo. Seria feliz se pudesse testemunhar-vos a minha gratidão, fazendo algo de útil para vós. Exposta. Entretanto, eu não podia furtar-me de outro modo aos embaraços da minha posição material. Agora, só tenho necessidade de preces, orai principalmente para que me veja livre desses sórdidos companheiros que aqui estão junto de mim, obsidiando-me com gritos, sorrisos e infernais motejos. Eles chamam-me covarde e com razão, porque é covardia renunciar à vida. É a quarta vez que sucumbo a essa provação, não obstante a formal promessa de não falir. Fatalidade. Ah, olhai, que suplício o meu! Quanto sou desgraçado! Orando, fazeis por mim mais que por vós pude fazer quando na terra, mas a prova, ante a qual fracassei tantas vezes, aí está retraçada, indelével, diante de mim. É preciso tentá-la novamente em dado tempo. Tem forças? Ah, recomeçar a vida tantas vezes, lutar por tanto tempo para sucumbir aos acontecimentos, é desesperador, mesmo aqui. Eis porque tenho carência de força. Dizem que podemos obtê-la pela prece. Orai por mim, que eu quero orar também. Este caso particular de suicídio, posto que realizado em circunstâncias vulgares, apresenta uma feição especial. Ele mostra-nos um espírito que sucumbiu muitas vezes à aprovação, que se renova a cada existência e que renovará até que ele tenha forças para resistir. Assim se confirma o fato de não haver proveito no sofrimento, sempre que deixamos de atingir o fim da encarnação, sendo preciso recomeçá-lo até que saiamos vitoriosos da campanha. Ao Espírito do Senhor Felician. Ouvi, eu vou-lo peço, ouvi e meditai sobre as minhas palavras. O que denominais fatalidade é apenas a vossa fraqueza, pois se a fatalidade existisse, o homem deixaria de ser responsável pelos seus atos. O homem é sempre livre, e nessa liberdade está o seu maior e mais belo privilégio. Deus não quis fazer dele um autômato obediente e cego, e, se essa liberdade o torna falível, também o torna perfectível, sem o que somente pela perfeição poderá atingir a suprema felicidade. O orgulho somente pode levar o homem a atribuir ao destino as suas infelicidades terrenas, quando a verdade é que tais infelicidades promanam da sua própria incúria. Tendes disso um exemplo bem patente na vossa última encarnação, pois tinhas tudo o que se fazia preciso à felicidade humana, na terra: espírito, talento, fortuna, merecida consideração, nada de vícios ruinosos, mas, ao contrário, apreciáveis qualidades. Como, no entanto, ficou tão comprometida a vossa posição? Unicamente pela vossa imprevidência. Haveis de convir que, agindo com mais prudência, contentando-vos com muito que já vos coubera, antes que procurando aumentá-lo sem necessidade, a ruína não sobreviria. Não havia nisso nenhuma fatalidade, uma vez que podíeis ter evitado tal acontecimento. A vossa aprovação consistia no encadeamento de circunstâncias que vos deveriam dar não a necessidade, mas a tentação do suicídio. Desgraçadamente, apesar do vosso talento e instrução, não soubestes dominar essas circunstâncias e sofreis agora as consequências da vossa fraqueza. Essa prova, tal como pressentis com razão, deve renovar-se ainda. Na vossa próxima encarnação tereis de enfrentar acontecimentos que vos sugerirão a ideia do suicídio, e sempre assim acontecerá até que de todo tenhais triunfado. Longe de acusar a sorte, que é a vossa própria obra, admirai a bondade de Deus, que, em vez de condenar irremissivelmente pela primeira falta, oferece sempre os meios de repará-la. Assim, sofrereis, não eternamente, mas por tanto tempo quanto reincidirdes no erro. De vós depende.
no estado espiritual, tomar a resolução bastante enérgica de manifestar a Deus um sincero arrependimento, solicitando instantemente o apoio dos bons espíritos. Voltareis então à terra, blindado na resistência a todas as tentações. Uma vez alcançada essa vitória, caminhareis na via da felicidade com mais rapidez, visto que sob outros aspectos o vosso progresso é já considerável. Como vedes, há ainda um passo a franquear, para o qual vos auxiliaremos com as nossas preces. Estas só serão improfícuas se nos não secundardes com os vossos esforços. Exposta, obrigado. Obrigado por tão boas exortações. Delas tenho tanto maior necessidade, quanto sou mais desgraçado do que demonstrava. Vou aproveitá-las, garanto, no preparo da próxima encarnação, durante a qual farei todo o possível por não sucumbir. Já me custa suportar o meio ignóbil do meu exílio. Felician. Antoine Belle. Era o caixa de uma casa bancária do Canadá e suicidou-se a 28 de fevereiro de 1865. Um dos nossos correspondentes, médico e farmacêutico residente na mesma cidade, deu-nos dele as informações que se seguem. Conhecia-o havia perto de 20 anos, como homem pacato e chefe de numerosa família. De tempos a certa parte imaginou ter comprado um tóxico na minha farmácia, servindo-se dele para envenenar alguém. Muitas vezes vinha suplicar-me para ir dizer a época de tal compra, tomado então de alucinações terríveis. Perdi o sono, lamentava-se, batia no peito. A família vivia em constante ansiedade das 4 da tarde às 9 da manhã, horas em que se dirigia para a casa bancária, onde, aliás, escriturava os seus livros com muita regularidade, sem que jamais cometesse um só erro. Habitualmente dizia sentir dentro de si um ente que o fazia desempenhar com acerto e ordem a sua contabilidade. Quando se afigurava convencido da extravagância das suas ideias, exclamava: Não, não, quereis iludir-me, lembro-me. É verdade. A pedido desse amigo, foi ele evocado em Paris a 17 de abril de 1865. Evocação. Exposta, que pretendes de mim? Sujeitar-me a um interrogatório. É inútil, tudo confessarei. 2. Bem longe de nós o pensamento de vos afligir com perguntas indiscretas, desejamos saber apenas qual a vossa posição nesse mundo, bem como se poderemos ser-vos úteis. Resposta A. Se for possível, ser-vos-ei extremamente grato. Tenho horror ao meu crime e sou muito infeliz. 3. Temos a esperança de que as nossas preces atenuarão as vossas penas. Afigura-se-nos que vos achais em boas condições, visto como o arrependimento já vos assedia o coração, o que constitui um começo de reabilitação. Deus, infinitamente misericordioso, sempre tem piedade do pecador arrependido. Orai conosco. Passe a prece pelos suicidas, a qual se encontra em O Evangelho segundo o Espiritismo. Agora, tende a bondade de nos dizer de quais crimes vos reconheceis culpado. Tal confissão, humildemente feita, se-vos-á favorável. Resposta. Deixai primeiro que vos agradeça por esta esperança que fizestes raiar no meu coração. Há já bastante tempo que vivia numa cidade banhada pelo Mediterrâneo. Amava, então, uma bela moça que me correspondia, mas, pelo fato de ser pobre, fui repelido pela família. A minha eleita participou-me que desposaria o filho de um negociante cujas transações se estendiam para além de 2 mares, e assim fui eu desprezado. Louco de dor, resolvi acabar com a vida, não sem deixar de assassinar o detestado rival, saciando meu desejo de vingança. Repugnando meus meios violentos, horrorizava-me a perpetração do crime, porém o meu ciúme a tudo sobrepujou. Na véspera do casamento,
morria o meu rival envenenado pelo meio que me pareceu mais fácil. Eis como se explicam as reminiscências do passado. Sim, eu já reencarnei, e preciso é que reencarne ainda. Ó meu Deus, tende piedade das minhas lágrimas e da minha fraqueza. 4. Deploramos essa infelicidade que retardou o vosso progresso e sinceramente vos lamentamos, dado. Porém, que vos arrependais, Deus se compadecerá de vós, dizendo se chegastes a executar o vosso projeto de suicídio. Exposta, não, e confesso, para vergonha minha, que a esperança se me desabrochou novamente no coração, com o desejo de me aproveitar do crime já cometido. Traíram-me, porém, os remorsos e acabei por espiar no último suplício, aquele meu deslario, enforquei-me. 5. Na vossa última encarnação tinhais a consciência do mal praticado na penúltima? Exposta. Nos últimos anos somente, eis como eu era bom por natureza e, depois de submetido, como todos os homicidas, ao tormento da visão perseverante da vítima que me perseguia qual vivo remorso, dela me descartei depois de muitos anos, pelo meu arrependimento e pelas minhas preces. Recomecei outra existência, a última que atravessei calmo e tímido. Tinha em mim como que vaga intuição da minha inata fraqueza, bem como da culpa anterior, cuja lembrança em estado latente conservara. Mas um espírito obsessor e vingativo, que não era outro senão o pai da minha vítima, facilmente se apoderou de mim e fez reviver no meu coração, como em mágico espelho, as lembranças do passado. Alternadamente influenciado por ele e por meu guia, que me protegia, eu era um envenenador e ao mesmo tempo pai de família angariando pelo trabalho o sustento dos filhos. Fascinado por esse demônio obsessor, deixei-me arrastar para o suicídio. Sou muito culpado realmente, porém menos do que se deliberasse por mim mesmo. Os suicidas da minha categoria, incapazes por sua fraqueza de resistir aos obsessores, são menos culpados e menos punidos do que os que abandonam a vida por efeito exclusivo da própria vontade. Orai comigo para que o espírito que tão fatalmente me obsidiou renuncie à sua vingança e orai por mim para que adquira a energia, a força necessária para não ceder à prova do suicídio voluntário, prova a que serei submetido, dize-me, na próxima encarnação. 6. Ao guia do médium. Um espírito obsessor pode, realmente, levar o obsidiado ao suicídio? Resposta. Certamente, pois a obsessão que, de si mesma, é já um gênero de provação, pode revestir todas as formas. Mas isso não quer dizer isenção de culpabilidade. O homem dispõe sempre do seu livre-arbítrio e, conseguintemente, está em si o ceder ou resistir às sugestões a que o submetem. Assim é que, sucumbindo, o faz sempre por assentimento da sua vontade. Quanto ao mais, o espírito tem razão dizendo que a ação instigada por outrem é menos culposa e repreensível do que quando voluntariamente cometida. Contudo, nem por isso se inocenta de culpa, visto como, afastando-se do caminho reto, mostra que o bem ainda não está vinculado ao seu coração. 7. Como, apesar da prece e do arrependimento terem libertado esse espírito da visão tormentosa da sua vítima, pôde ele ser atingido pela vingança de um obsessor na última encarnação? Resposta: o arrependimento, bem o sabeis, é apenas a preliminar indispensável à reabilitação, mas não é o bastante para libertar o culpado de todas as penas. Deus não se contenta com promessas, sendo preciso a prova, por atos, do retorno ao bom caminho. Eis porque o espírito é submetido a novas provações que o fortalecem, resultando de um merecimento ainda maior quando dela sai triunfante. O espírito só rosta com a perseguição dos maus,
dos obsessores, enquanto estes não encontram um assaz forte para resistir isso. Encontrando resistência, eles o abandonam, certos da inutilidade dos seus esforços. Estes dois últimos exemplos mostram-nos a renovação da mesma prova em sucessivas encarnações e por tanto tempo quanto da sua ineficácia. Antoine Belli patenteia-nos, enfim, o fato muito instrutivo do homem perseguido pela lembrança de um crime cometido em anterior existência, com um remorso e um aviso. Vemos ainda por aí que todas as existências são solidárias entre si, que a justiça e bondade divina se ostentam na faculdade ao homem conferida de progredir gradualmente, sem jamais privá-lo do resgate das faltas, que o culpado é punido pela própria falta, sendo essa punição, em vez de uma vingança de Deus, o meio empregado para fazê-lo progredir.